Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith, ele fazia uso de algumas pedras de vidente? Faz alguma diferença na veracidade do Evangelho ou dele como um profeta, se ele usava ou não pedra? Qual a diferença que isso faz na minha vida ou na vida de qualquer membro da igreja? Bom, de acordo com a história oficial da igreja, Joseph Smith ele recebeu as placas de ouro do anjo Moroni e traduziu o que nós temos hoje como o Livro de Mórmon. Mas, para quem está um pouco mais entendido do assunto, sabe que ele não recebeu só as placas de ouro, ele recebeu mais algumas coisas junto aí. O que estava lá incluso no pacote? O Urim e Tumim, que são as pedras mágicas ali que ele podia usar para auxiliar na tradução das placas. Também tinha junto ali a espada de Labão, a Liahona, aquela bússola, que Leí usou no deserto. Tinha também o peitoral usado por Arão, irmão de Moisés, lá que ele usava para receber revelações divinas. O Urim e Tumim estavam presos nesse peitoral, E um par de óculos gigante ali, chamado de óculos intérpretes, ou também, óculos de Nefe, era umas lentes em um aro de metal que podia auxiliar também na tradução das placas. Algumas pessoas dizem que o óculos não existia, era Urim e Tumim e talvez foi traduzido errado ali, mas algumas pessoas citam esse óculos e dizem que o óculos era grande, como lá naquela carta de Charles Anton, ele comenta que Martin Harris citou um óculos que era muito grande para o rosto, tal, que você podia olhar só por uma lente, porque a lente já ocupava teu rosto inteiro. Então, sim, ia ser meio difícil ser simplesmente um erro de tradução, mas algumas pessoas alegam isso, tá? Então, que não existia óculos, que era pedras. Alguns episódios anteriores, a gente comentou sobre B.H. Roberts, que teve contato com uma das pedras de vidente de Joseph Smith. Então a gente tem várias pedras, então a gente tem que só diferenciar Urim e Tumim das pedras de vidente. Apesar de Urim e Tumim também serem pedras de videntes, mas quando se trata de pedra do vidente, a gente está falando de outras pedras que Joseph Smith possuía antes dele receber Urim e Tumim, tá? A gente falou em alguns episódios anteriores aí sobre Joseph estar usando essas pedras ali para caçar tesouro. Também B.H. Roberts, que teve contato com uma dessas pedras de vidente e ele comentou que ela parecia meio brilhante e ele supôs que era uma pedra radioativa. Bom, Joseph usou essas pedras para traduzir o Livro de Mórmon? A gente já comentou aqui também em alguns episódios anteriores sobre a cultura de época. Era bem comum as pessoas terem pedra do vidente para todo lado. Todo mundo estava com essa mania de ter pedra de vidente e ter visões. Talvez um delírio coletivo aí? Tá, então tá bem documentado que outras pessoas usavam também dessa ideia da pedra visionária, tá? Varinhas mágicas e outros métodos aí usando objetos, tá? Então não era uma exclusividade de Joseph Smith isso aí. E seguindo essa tendência, então Joseph conseguiu a sua própria pedra de vidente ali para ele. Tem várias versões de como ele conseguiu achar essas pedras, de quantas eram, A gente vai focar em algumas dessas versões assim mais documentadas, eu diria. Uma dessas versões foi dada pelo próprio pai dele, Então Joseph pai disse que Joseph filho estava ali num local onde tinha um cara olhando para algumas pedras e dizendo ali aonde as pessoas deveriam cavar para encontrar tesouros e outras coisas. Joseph achou interessante, pediu permissão ali para poder dar uma olhadinha nessas pedras, colocou no seu rosto num chapéu, mas Joseph falou que essas pedras aí não eram certas para ele, não agradou ele não.
Mas, mesmo assim, ele conseguiu ver algumas coisas, né? E entre o que ele viu uma outra pedra, aonde essa outra pedra estava, e que com ela ele aí sim ia poder ver as coisas que ele queria. E o local não era longe da casa deles, não. Então ele criou um pretexto ali para cavar um poço de água, de profundidade ali de 6, 7 metros. E nesse poço ele conseguiu encontrar essa pedra. Para quem estiver interessado em adquirir mais detalhes sobre essas histórias, né, a gente tem um material chamado The Persisting Idea of American Treasure Hunting, BYU Studies 24, página 429, ou aquele jornal Palmyra Reflector, de 12 de junho de 1830, outro a versão de 7 de julho de 1830 e outro de 28 de fevereiro de 1831. Tem alguns documentos guardados também que a gente pode conferir esses detalhes. Declaração de Willard Chase, de dezembro de 1833, e também a entrevista de Martin Harris com Joel Tiffany, de 1859. Tem muito material aí para quem gosta de se aprofundar sobre os assuntos. Como a gente já viu aí no episódio anterior, Joseph Smith estava sendo pago para atuar como vidente para localizar itens perdidos. Metais preciosos escondidos na terra, e ele usava essas pedras dentro do chapéu para fazer isso. E de acordo com os documentos oficiais da igreja, Joseph Smith ele tinha pelo menos 3 dessas pedras aí de vidente, fora o Urim e Tumim, né? Então, uma dessas pedras era marrom, que aparentemente Joseph Smith conseguiu ela em 1820. Tinha uma segunda pedra que era meio branca e opaca. Essa pedra aí depois ficou em posse de Emma, que passou para o seu segundo marido, e ela, eu acredito que hoje em dia está ali no museu de Wilford Woodruff. E uma terceira pedra que era esverdeada. Bom, o uso dessas pedras é estranho pra gente? A gente acha meio estranho fazer uso desses objetos mágicos, né? Pra gente parece um pouco diferente, né? Vamos ver ali no site da igreja o que eles falam sobre isso. Eles dizem que durante milênios, né, objetos assim foram utilizados. Se a gente vê ali na Bíblia, tem objetos como a vara de Arão, a serpente de bronze, a Arca da Aliança, ou o próprio Jesus Cristo, quando ele foi curar o cego, usou saliva. O irmão de Jared usou 16 pedrinhas, né, para iluminar os barcos. No site da igreja ainda confirma que, né, na época de Joseph Smith, sim, tinha muita gente que alegava ter o dom de ver usando, né, pedras de vidente. Essas tradições, essas crenças, elas eram culturais da Europa, foram trazidas ali por imigrantes para a América. Então, né, não era só novidade das Américas. E o que fala ali no site da igreja? Joseph Smith e sua família aceitavam essas crenças. E Joseph usava, de vez em quando, pedras que encontrara enterradas para ajudar os vizinhos a achar objetos perdidos ou procurar tesouros enterrados. Aí no site continua falando que Joseph Smith, em 1827, recebeu as pedras chamadas, né, de videntes, que era Urim e Tumim, que ele utilizou durante a tradução do livro de Mormon. No site fala assim, que Joseph Smith usou esses 2 instrumentos, os intérpretes, que eram, né, Urim e Tumim, e sua pedra de vidente, que era a pedra dele. Fala ali, sua pedra de vidente, então está dizendo que ele tinha uma pedrinha. Então diz que ele usava ambos. E eles até comentam ali uma confusão, que os membros da igreja ali na época falavam que tudo era Urim e Tumim. Eles não sabiam diferenciar o que era Urim e Tumim, o que eram as pedras ali de Joseph, e dizia que era a mesma coisa, né? Então está explicando que teve essa confusão ali na época. Só que diz, né, que Joseph também usou as pedras dele para poder ter revelações para Doutrina e Convênios, e que com o passar do tempo que ele foi se tornando mais experiente nesses assuntos espirituais, ele nem precisou mais usar essas pedras para receber revelações. Então, para o pessoal que está em dúvida aí, a igreja, pelo que eu vi ali no site, diz que Joseph tinha uma pedra de vidente, que era marronzinha. Eles até têm uma foto, eu acho que a foto é oficial da pedra que vem sido guardada desde então. Não vi ali no site comentar sobre as outras pedras. Então, né, se a igreja assume também que ele teve outras pedras, pelo menos ali, naquela explicação, não ficou evidente.
Eu achei interessante a explicação deles no site sobre o uso de materiais mágicos, né, porque a princípio a crítica, quando vai falar dessas pedras, né, vai falar como se Joseph Smith foi um bruxo e tal. Então a igreja citou outras coisas ali, né? Arão, teve outras coisas lá no Velho, bastante coisa no Velho Testamento. No Novo Testamento eles citaram ali, né, a saliva de Jesus para curar o cego, né? Mas assim, né, eu não compararia a saliva com objetos mágicos. Não acho que tem comparação. Talvez foi tentado forçar um pouquinho a barra ali para botar Jesus ali no meio. Então, pelo que eu vi, é mais Velho Testamento que fazia, né, o uso de alguns objetos assim. Mas quando vai ser representado no Velho Testamento, nos filmes hoje ou nas escrituras, nos manuais, representam essas práticas normalmente, né? A serpente, a Arca da Aliança, a vara de Arão, Moisés ali com o cajado dele também. É representado assim normalmente, sem medo de ser feliz. O problema nessa história, para mim, é que quando Joseph Smith vai ser representado pela igreja em filmes, não em gravuras, é representado com toda essa história limpa. A gente vê que a representação de como foi traduzido o livro de Mormon, tá lá Joseph Smith desenhado nas gravuras ou mesmo no filme, por exemplo, aquele filme A Restauração, tá lá Joseph com o dedinho nas placas de ouro traduzindo, então assim, não representa a realidade. Não é falado sobre essas pedras, sobre o uso delas para outras coisas, não é representado, digamos assim, ele escrevendo Doutrina e Convênios com essa pedra na mão. Então, assim, a igreja obviamente tem demonstrado pelo menos vergonha de representar a realidade, né? Então, por quê? A igreja é um negócio, você precisa fazer um trabalho de marketing, limpar a realidade para parecer mais agradável? Eu faço esses questionamentos aí. Mas vamos voltar ali para a história. Então, ali ainda no blog Investigações Sud, eles começam a explicar sobre essas pedras, né? Então, aquela primeira pedra que a gente comentou ali, a marrom, né? Então, Wilford Woodruff falou lá numa reunião do Quórum dos 12 Apóstolos em 1859 que a primeira pedra de vidente que Joseph Smith obteve, ela estava num caldeirão de ferro a 7 metros abaixo do solo. Vamos ver o que Wilford Woodruff falou ali no diário dele, falando sobre Joseph Smith, né? Ele a viu olhando em outra pedra de vidente de outra pessoa. Ele foi diretamente para o local, cavou e a encontrou. Tá, então essa história não foi inventada pela crítica, né? Tá lá no diário de Wilford Woodruff. E o que a história oficial da igreja afirma sobre essa pedra? Era de cor achocolatada, uma pedra com formato oval que o profeta encontrou quando caçava um poço em companhia de seu irmão Hiram para o Sr. Clark Chase, próximo a Palmyra, Nova York. Ela possuía qualidades do Urim e Tumim, pois através dela, assim como através dos intérpretes encontrados com os registros nefitas, Joseph era capaz de traduzir os caracteres gravados sobre as placas de ouro. Tá lá no History of the Church, volume 1, página 128, para quem quiser dar uma conferidinha. Bom, tem algumas especulações ali sobre a data correta que Joseph encontrou essa pedra, tá? Alguns dizem que foi em 1819, outros falam 1820 e outras pessoas falam que foi em 1822. A pedra esverdeada, ela teve um protótipo dela ali que ficou no altar durante a dedicação do Templo de Manti em Utah. Então tem uma foto na internet para quem quiser procurar, tá? E Joseph Smith, ele acreditava que tinha uma dessas pedras para cada pessoa em algum lugar no mundo, né? Então vamos ver essa fala aí, tá no Millennial Star 26, página 118. Fala assim: todo homem que viveu sobre a terra, disse Joseph a eles, tem o direito a uma pedra do vidente, e deveria ter uma, mas elas são mantidas longe deles em consequência de suas maldades, e a maioria daqueles que a encontram fazem um mau uso dela. Então isso também está ali no diário de Brigham Young, e foi citado nesse Millennial Star. Agora eu quero saber, cadê a minha? Será que Joseph fez bom uso da que ele encontrou?
Bom, vamos ver o que o próprio Joseph Smith falou sobre o Urim e Tumim. Lá em History of Joseph Smith the Prophet 34 e 35 fala. Também, né, ele está falando sobre o que Moroni estava comentando sobre as placas de ouro, o que ele ia encontrar. Também que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas. E a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos e modernos, e que Deus as tinha preparado com o propósito de traduzir o livro. Eita! O anjo falou que Deus tinha preparado o Urim e Tumim ali para poder traduzir aquelas placas e fazer o livro. Joseph Smith perdeu aquelas pedras porque o Senhor recolheu, né? Porque ele perdeu as 116 páginas. Cara, um trabalhão para guardar aquelas pedras para o homem e acabou praticamente nem sendo usadas. Joseph Smith também profetizou que todo mundo ia receber uma pedra branca de vidente. Está lá em Doutrina e Convênios 130, 10 e 11. Vamos ver o que ele falou lá no 10. Então, a pedra branca, mencionada em Apocalipse 2,17, tornar-se-á um Urim e Tumim para que toda pessoa receba uma, e por ela tornar-se-ão conhecidas as coisas pertencentes a uma ordem superior de reinos. E é dada uma pedra branca a cada um dos que entram no reino celestial, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. O novo nome é a palavra-chave. Alguns membros da igreja acham que o Urim e Tumim lá do Velho Testamento tinham a mesma função que o Urim e Tumim aí de Joseph Smith, né? Mas assim não tem nada no Velho Testamento falando sobre, né, o pessoal lá utilizar o Urim e Tumim para traduzir documentos. No Velho Testamento são apresentados como meios de revelação divina e são muitas vezes associados aos vestuários dos sumos sacerdotes. Eu acho que vocês talvez tenham visto uma imagem do Velho Testamento, acho que está na frente do manual do Velho Testamento da igreja. É um carinha lá sentado com um peitoral cheio de pedra colorida, né? Então, Urim e Tumim estão naquele peitoral colorido. Olha, eu particularmente diria que, cara, não vejo muito problema nisso, né? Eu acho que, né, se foi usado por Joseph para traduzir as placas e no Velho Testamento para fazer outras coisas, de qualquer forma eu acho que as duas coisas são receber revelação divina, né? Então, não acharia um problema nessa situação. Pelo que a história consegue rastrear esse Urim e Tumim ali do Velho Testamento, a última vez que ele foi citado ou usado foi ali na época de Davi, então 1000 a.C. E o que se acredita ali é que essas pedras caíram no desuso por conta de Deus estar se afastando ali do seu povo, conforme algumas profecias faladas ali por profetas. Mas olha aqui, ó, de acordo com a mãe de Joseph, a Lucy McSmith, ela comentou alguma coisa sobre essas pedras aí. Será que ela viu? Em que ocasião que ela viu essas pedras? Bom, tá dizendo que essas pedras presas ao aro eram semelhantes a um cristal. O que ela falou? Diamantes com 2 lados lisos e com 3 pontas. Tem um desenho, né, representando mais ou menos como seriam. Cara, pelo que ela falou e pela representação aqui do desenho, é como se fosse 2 lentes triangulares, em vez de ser redondinha igual no óculos, elas são triangulares. Então, assim, eu não chamaria de pedra mesmo, né? Parece lente mesmo de óculos. E por isso elas estavam presas em uns aros de metal para exatamente formar um óculos onde ele iria conseguir ver através daquele cristal, né? Que seriam as pedras, né, Urim e Tumim, para conseguir entender o que estava escrito ali. Interessante. A referência disso aí está lá na biografia de Lucy Smith, na página 101, para quem quiser dar uma procuradinha. No decorrer da história ali do livro de Mórmon, é mencionado isso, como os intérpretes, né? O intérprete nefita, né? E eles foram citados ali pelo irmão de Jared e também por Mosias. E em Doutrina e Convênios 17, fala que esses intérpretes são o Urim e Tumim.
Bom, alguns membros da igreja acreditam que existiam então 3 Urim e Tumins diferentes, né? Um do Antigo Testamento, um que é o dos Jareditas e um que foi utilizado ali pelo rei Mosias. E que o que Joseph Smith estava usando era o dos Jareditas, né? Mas eu acho que isso aqui é especulação. Aqui, ó, pessoal, fiz uma pesquisinha rápida. Ali nesse blog Investigações Sud está dizendo que a fonte dessa informação está em Mormon Doctrine, página 810. Daí eu fui olhar, cara, eu tenho um PDF e esse meu PDF não tá mostrando o Mormon Doctrine com 800 páginas, eu tenho no máximo 600. Então dei uma procuradinha ali na lupa e realmente encontrei essa informação, só que tá lá na página 577. Então, dependendo aí da versão que você tiver desse livro, né, eu encontrei na página 577. Fala ali, Joseph Smith recebeu o mesmo Urim e Tumim que foi usado pelo irmão de Jared, que foi providenciado para a tradução dessas placas aí. Na internet tem uma foto de uma réplica desse óculinho aí com as pedras, né, com essas lentes triangulares. Se você procurar na internet, talvez você encontre. É uma réplica dos intérpretes feitos pela própria igreja. Mas assim, quem levantou essa dúvida sobre as pedras foi um amigo ali de Joseph Smith, né, acho que vocês conhecem, William W. Phelps. Ele que levantou essa especulação de que o Urim e Tumim aí de Joseph Smith era o mesmo do Velho Testamento. O Phelps escreveu lá na Morning Star de janeiro de 1833, material da igreja, isso aí, escreveu assim, que o livro de Mormon foi traduzido com a ajuda de um par de intérpretes ou óculos, conhecidos talvez nos tempos antigos como Terafim ou Urim e Tumim. Então essas palavras que o Phelps usou ali, tipo, conhecidos talvez nos tempos antigos, acabou implantando a fake news ali pro pessoal que não leu direito. E pior que essa especulação dele acabou ganhando popularidade. E acabou se mesclando aí com a informação correta, digamos. Bom, mas então, a gente tem Urim e Tumim, a gente tem os intérpretes, a Pedra do Vidente. O que então Joseph Smith usou para traduzir o livro de Mormon? O que Joseph Fielding Smith fala sobre isso? Vamos ver lá, declaração dele. Doutrina de Salvação, volume 3, página 225. Joseph Fielding Smith está tentando minimizar a ideia de que Joseph Smith usou uma pedra de vidente, uma pedra dele qualquer, para produzir o livro de Mormon. Só que ele não mostra a fonte onde ele tirou essa informação e diz que isso aí era tudo um boato. Vamos ver o que ele falou. Declarou-se que Urim e Tumim estavam no altar do templo de Mante quando aquele edifício foi dedicado. O Urim e Tumim, tão comentado, porém, é a pedra dividente que no começo estava na posse do profeta Joseph Smith. Essa pedra dividente agora está em posse da igreja. E ainda, de acordo com o David Whitmer, as pedras que foram utilizadas para a produção do livro de Mormon inteiro que a gente tem hoje, foi essas pedrinhas que Joseph encontrou, não o Urim e Tumim. A gente já viu essa informação antes mesmo, né? Que Urim e Tumim foram recolhidas depois que ele perdeu 116 páginas e o restante ele traduziu com a pedra brilhante dele, a radioativa lá. Vamos ver o que o David Whitmer comentou lá numa entrevista que ele teve em 1885. Ele falou assim, foi perguntado para ele se Joseph tinha usado a pedra dividente para fazer a tradução. O Whitmer falou: ele usou uma pedra chamada Pedra do Vidente, pois os intérpretes foram tomados dele por causa da sua transgressão. Os intérpretes foram levados de Joseph depois que ele permitiu que Martin Harris levasse as 116 páginas dos manuscritos do livro de Mormon como um castigo. Mas foi-lhe permitido continuar e traduzir com o uso da Pedra do Vidente que ele tinha. Ele a colocava em um chapéu, no qual ele enterrava seu rosto e falava a mim e a outros que os caracteres originais apareciam no pergaminho e sob eles a tradução em inglês. A gente já falou sobre essa declaração aqui também, que teve uma contradição.
Bastante documento fala que Joseph via as palavras na própria pedra que brilhava, né? Então ele estava ali recebendo a revelação da palavra que tinha que ser escrita, aparecia na pedra. E nessa fala aqui de David Whitmer, diz que Joseph comentava que o que ele via ali dentro do chapéu era tipo um pergaminho, uma visão de um pergaminho com a palavra, né? E a tradução em inglês. Bom, mas então essa declaração aí de David Whitmer ajuda a esclarecer um pouco essa confusão sobre como que Joseph conseguiu traduzir as placas. Lá em 1887, um guarda-costas do presidente da igreja, o John Taylor, será que é o John Taylor que também foi presidente? Ele relatou que ele tinha visto e tocado nessa pedra aí de vidente de Joseph, essa pedra marronzinha. Vamos ver o que ele fala ali? No domingo passado, eu vi e segurei a pedra de vidente que o profeta Joseph Smith tinha. Era de uma cor escura e não muito redonda de um lado. Tinha a forma como o topo de um sapato de bebê. Um lado como um dedo do pé e o outro lado redondo. Cara, eu tô aqui pensando como que era o topo de um sapato de bebê em 1880. Bom, aparentemente, o que dizem é que teve uma apostasia, teve uma leva de gente da igreja que acabou saindo da igreja depois que Joseph Smith parou de usar essas pedras mágicas dele aí. Parece que o pessoal estava mais encantado com as pedras do que com a igreja. E a própria família Whitmer comentou sobre esse acontecimento, né? Falou, tinha bastante gente ali que perdeu o encanto ali com o mormonismo depois que Joseph parou de usar essas pedras de vidente como um instrumento de revelação. Mas, de acordo com Richard Bushman, ele falou que Joseph Smith nunca repudiou essas pedras ou negou o poder delas de encontrar tesouro. Então, os resquícios dessa cultura mágica aí, com objetos mágicos, ficaram com Joseph Smith até o fim da vida dele. E o Wilford Woodruff, quando ele virou presidente da igreja em 1888, olha aí, ó, o que aconteceu em 1888 aqui no Brasil? A abolição da escravatura. Bom, quando o Wilford Woodruff ele foi dedicar o Templo de Manti ali em Utah, ele colocou essas pedras de vidente ali sobre o altar. O que ele falou? Falou assim, antes de sair, eu consagro sobre o altar as pedras de vidente que Joseph Smith encontrou por revelação cerca de 7 metros debaixo da terra e carregou-as ao longo de sua vida. Tá lá no diário de Wilford Woodruff, de 18 de maio de 1888. E é isso, pessoal. Esse é o conteúdo que eu consegui retirar aqui desse blog Investigações Sud. Então, basicamente, o que a gente viu? Tem Urim e Tumim, tem as outras pedras que Joseph Smith encontrou. Ele encontrou essas pedras usando uma pedra de um outro cara, daí ele conseguiu ver aonde a dele ia estar. Ele cavou um buraco, né? Até falou, a gente vai fazer um poço aqui. Cavou o buraco, encontrou essa pedra. Tem algumas outras fontes que dizem que essa pedra ainda estava dentro de um caldeirão de ferro. Tem algumas outras fontes que dizem que Joseph tinha mais de uma, né? Então a princípio tinham 3, mas a igreja ali, pelo que eu vi no site oficial, diz que Joseph tinha uma de cor achocolatada e até eles têm essa pedra, não sei se está em exposição ou não, mas eles mostraram uma foto da pedra real. É essa mesma pedra que B.H. Roberts comentou, que ela parecia que brilhava no escuro e poderia ser de um material radioativo. Joseph recebeu o Urim e Tumim lá junto com as placas. Esse Urim e Tumim eram umas pedras que mais parecem uma lente de óculos do que pedra mesmo, e uma lente triangular que ficava dentro de um arozinho de óculos que ele podia usar para traduzir as placas. Inclusive foi por isso que essas lentes estavam lá. Joseph perdeu o Urim e Tumim porque o anjo recolheu, porque Joseph tinha perdido aquele começo de tradução das 116 páginas, então perdeu a oportunidade de ficar com o Urim e Tumim, mas ainda pôde ficar com as placas. E já que ele não tinha Urim e Tumim, então ele resolveu usar o quê? A própria pedra dele para fazer essa tradução. Além de usar essa pedra para a tradução do livro de Mormon, ele já tinha usado essa pedra muitos anos antes, por 7 anos na busca de tesouro, para ganhar o seu ganha-pão ali, para fazer dinheiro. Também usou para dar algumas bênçãos, fazer algumas outras coisas.
Essa pedra foi usada também ali na dedicação do Templo de Mante, né, por Wilford Woodruff, e aparentemente a igreja está em posse dessa pedra e disponibilizou uma foto real dela. Olha que interessante, consegui umas informações sobre essa investigadora, a produtora desse blog aqui que eu consumo informação. Alguém fez um comentário ali bem ruinzinho, falando, né, tipo, que ela é, né, Satanás, vosso mestre. Enfim, cara, em vez de debater, argumentar a informação, faz uns ataques assim meio sem sentido. E ela comentou, aliás, alguém colocou entre aspas o que ela comentou anteriormente. Ela falou: sou mestre e doutora pela Universidade do Estado de São Paulo e trabalho em minha área desde o final de meu doutorado, por isso prezo por ideias claras e científicas. Ela está falando sobre as informações que ela traz nesse site, mas olha, interessante. Então ela é mestre e doutora pela Universidade de São Paulo. Quem é essa investigadora? Tinham perguntado ali naquele comentário se ela acreditava em alguma coisa. Se você não acredita na igreja Sud, acredita em alguma outra igreja, em Cristo, né? O que você acredita? Ela respondeu que não vinha ao caso, né? Que o objetivo desse blog aí é postar as informações da igreja. Bem reservada a menina aí. Olha o outro comentário aqui, o cara falou, né? Se ele usou urim e tumim ou essas outras pedras dele, qual a diferença? Isso desvalidaria o chamado profético? Só não vejo necessidade da igreja ficar mascarando esses fatos. Bem como o livro de Abraão. Ele está citando aqui o livro de Abraão que a gente já citou aqui. Ele falou: sou mormon e tenho gostado bastante do blog. Então é um membro, tá absorvendo informação ali. Fez alguns questionamentos. O que ela respondeu é que, né, usar essas pedras de vidente ali que Joseph já usava ali para caçar tesouro, acaba meio que desmoralizando, vamos dizer assim, a imagem dele como profeta, porque isso era uma prática comum, todo mundo ali na região estava fazendo, né, de arranjar uma pedra, falar que estava tendo visões, essas coisas. Então pareceu que Joseph Smith era só mais um nessa massa de manobra aí, desse delírio coletivo de ter visões, de usar pedras, esses objetos, e acaba, né, enfraquecendo um pouco essa imagem de um profeta que recebeu urim e tumim, né? Então é mais ou menos uma explicação por que da igreja tentar desviar a imagem dessas pedras, né? Ou, né, tentar pelo menos. Ozzy, mas você leu lá no site da igreja que eles assumem que Joseph usou? Sim, mas estou falando de desviar, né, nos filmes, nos materiais, nos nossos ensinamentos do domingo. Eu comentei, né, durante 30 anos como membro da igreja, eu ouvi meio por cima, não vou mentir assim que eu nunca ouvi, eu ouvi meio por cima essa história das pedras, mas para mim, na minha cabeça, como membro da igreja, era muito evidente que Joseph traduziu com o dedinho encostando lá na placa, né, por revelação, sem usar pedra. E olha que interessante, dei mais uma pesquisadinha aqui para fechar o assunto, né, na internet, e lá no site Mais Fé, que a gente também às vezes pega conteúdo deles, tem uma matéria publicada em 2018, em junho de 2018, que é intitulada Igreja Libera a Imagem da Pedra de Vidente usada por Joseph Smith. Então sim, né, aquela pedra marrom, se você pesquisar, está em cima de um tecidinho, é a pedra mesmo de Joseph Smith, que a igreja disponibilizou uma foto dela aí na internet. Olha que interessante. Essa pedra, ela era a pedra de Joseph Smith. Aí ela foi dada para Oliver Cowdery e depois passou para a igreja através de Brigham Young e outros, né? E olha, mais uma informação aí no site Mais Fé, comenta que David Whitmer escreveu que após a tradução do livro de Mormon ser concluída, no início da primavera de 1830, antes ali de 6 de abril, Joseph deu essa pedra para Oliver Cowdery e disse o quê? Disse que ele já tinha usado para o que era necessário e que não usaria a pedra mais. Mas olha só que vacilo, né? Oliver tinha saído da igreja, lembra? Vocês prestaram atenção no episódio que eu falei? Oliver Cowdery saiu da igreja. Agora olha só a bagunça.
Oliver ficou fora da igreja por 10 anos. Aí quem foi conseguir trazer ele para a igreja de novo foi Phineas Young, que era o irmão de Brigham Young. Aí esse Phineas Young conseguiu essa pedra com a mulher de Oliver, depois que Oliver tinha morrido. E quem era essa viúva de Oliver Cowdery? Era Elizabeth Whitmer Cowdery, sim, a irmã de David Whitmer, a gente já comentou sobre isso. Então esse Phineas Young conseguiu pegar essa pedra com ela ali depois que Oliver Cowdery morreu e deu para o seu irmão Brigham Young. Olha, mais informações sobre essas pedras de Joseph Smith aqui no site Mais Fé. Tá dizendo que esse site Mais Fé, como eu já falei anteriormente, ele é apologético, ele defende a igreja, tá? Então, né, para quem tem dúvida, isso aqui fala da crítica? Não, isso aqui é fala de apologia da igreja, tá? Então tá escrito assim: eu tenho a primeira pedra dividente de Joseph que obtive de Oliver Cowdery, reconheceu o presidente Young em 1853. Haviam outras 3 também. Joseph tinha 3 que estavam com ema, 2 pequenas e uma grande. E 2 anos depois disso aí, Brigham Young falou para um grupo de líderes da igreja que estava reunido, falou assim: Oliver me enviou a primeira pedra dividente de Joseph. Oliver sempre a manteve consigo até que ele enviou a mim. Então, depois que Brigham Young faleceu, ali uma das esposas dele doou aquela pedra para a igreja. Então, a partir daí passou a ser propriedade da igreja. Tá, tô dando uma analisada aqui nesse site Mais Fé, e o que eles falaram? Então eles falaram que o irmão de Brigham Young foi lá e pegou com a viúva de Oliver aquela pedra e trouxe e deu para Brigham Young. Daí Brigham Young comentou ali nessa outra fala que o Oliver enviou a pedra para ele, que ele sempre manteve e quis dar para Brigham Young. Como é que aconteceu isso? Eu tô pensando nisso aí aqui, porque cara, foi omitido nessa publicação aqui no Mais Fé de que o Oliver Cowdery ele voltou para a igreja, ficou um tempinho e já vazou de volta, né? Pareceu até que ele queria dar um golpe, né? Ele queria ser o presidente ali e tal, e acabou que não deu certo, era isso que a gente comentou anteriormente, e daí ele vazou da igreja de volta. Então, se foi pegar essa pedra com a viúva de Oliver, eu não acho que Oliver estava muito interessado a dar essa pedra para Brigham Young. Posso estar errado, mas não parece para mim que foi assim, né? Então, para mim tá parecendo que essa pedra não tinha serventia nenhuma ali para a mulher de Oliver Cowdery. Talvez até trocou por dinheiro, não sei. Esse post do Mais Fé é de junho de 2018, mas pelo que eu tô vendo aqui no site Vozes Mormons, falam ali, hoje a igreja divulgou pela primeira vez as fotos da pedra dividente, e essa postagem foi em agosto de 2015, então para mim tá parecendo que foi em agosto de 2015 que a igreja liberou essa foto aí, tá? Pelo que parece, essa foto faz parte de um material que é o desenvolvimento de um projeto chamado Joseph Smith Papers. Eu nem sei se esse projeto já terminou, mas eu sei que a igreja está em desenvolvimento, em estudo de alguns papéis, né? Algumas documentações de época ali da criação da igreja, de Joseph Smith, e está criando esse projeto aí, Joseph Smith Papers. Então essa foto aí revelada faz parte desse projeto. Tem até a foto de uma bolsinha de couro ali feita pela EMA que era usada para guardar a pedra de Joseph Smith. Em 2016, o apóstolo e conselheiro na primeira presidência, Dieter F. Uchtdorf, ele visitou minha missão, aliás, diga-se de passagem, sim, a gente teve um serãozinho com ele lá no Rio de Janeiro. Ele deu um discurso, então a igreja primeiro publicou a foto das pedras, parte desse projeto do Joseph Smith Papers. Depois a igreja publicou, como seria o chapéu que Joseph Smith usava com essa pedra dentro. E então ela começou, devagar a mostrar uma ideia de como foi o processo de tradução do livro de Mormon. E nesse discurso, o presidente Uchtdorf falou que Joseph Smith usou uma espécie de celular, smartphone na época. Então falou, se para nós, hoje em dia,
é muito fácil a gente chegar, digitar no, Google Tradutor e consegue a tradução de alguma coisa assim facilmente. Por que que o Senhor Deus Todo-Poderoso não poderia simplesmente providenciar para Joseph Smith algo, semelhante a esse smartphone, essas pedras que serviriam com o mesmo propósito? Então ele falou que sim, ele acredita que Joseph Smith recebeu revelação e traduziu as placas conforme ele explicou ali, usando essas pedras. E o presidente Uchtdorf falou, não, eu quero ser respeitado aqui na minha crença, assim como a gente respeita a crença de todas as outras pessoas aí. É uma alegoria interessante, assim, que retrata a fé religiosa de uma forma fácil aí para a gente conseguir entender mais ou menos. Obviamente, a explicação tecnológica para o desenvolvimento de um smartphone, para ele produzir a tradução de um texto e a busca pela internet é uma. A explicação tecnológica para uma pedra estar mostrando uma tradução não existe. Então, é totalmente religiosa, totalmente de fé religiosa. O problema, como a gente já verificou aqui, são as narrativas, as diferentes narrativas. Então, como aconteceu, como é narrado. E toda essa narrativa diferenciada, vamos dizer assim, não começou agora, não é de hoje em dia. Já começou lá em 1830. É quando Joseph Smith tentou conseguir a aprovação de Charles Anton. Aí ele teve que alterar o que foi dito, forçar a barra para afirmar que o Charles confirmou aqueles registros. Ou também teve a história do óculos, depois foi melhor usar a expressão Urim e Tumim em vez de óculos. E o que deixa mais triste é a gente ver que a igreja só admitiu que o livro de Mórmon foi traduzido com uma pedra dentro do chapéu depois de quase 2 séculos de divulgação em estudos, livros, artigos, essa divulgação massiva aí na internet, que daí a igreja resolveu mostrar como realmente aconteceu, porque senão ia ficar aquela narrativa anterior totalmente diferente da realidade. E o que soma nessa decepção toda aí é saber o contexto da história, saber que Joseph não foi o único a ter pedra de vidente, Era um surto coletivo ali que todo mundo estava tendo, todo mundo tinha essas visões, todo mundo tinha essas pedras, todo mundo achava placas e tinha escritos antigos e tinham visões. E saber desse contexto acaba tirando aquele saborzinho especial que a igreja ou Joseph Smith tem. Uma fala que representa isso é do historiador mormon Richard Bushman. O que ele fala? Por que então a foto de uma pedra rajada marrom nos incomoda? Acho que porque cruza uma divisão que tínhamos entre religião e superstição. Sabíamos sobre o anjo e Urim e Tumim por tempo suficiente para assimilá-los em uma religião respeitável. Esses são os caminhos de Deus. De outro lado da divisão estão bruxaria, encantamentos, cartas de tarô. Essas são superstições tolas em que o inculto acredita. Não queremos nada disso. Esticando um pouquinho mais meu estudo, eu encontrei um blog chamado averdadesud.blogspot.com. Encontrei ali, eles falaram que tinham outros mormons que tinham as pedras. Então tinha muita gente fora da igreja que estava lá com essa ideia de caçar pedra e ter visões. Mas não só fora, dentro também. Então outros mormons como Hiram Page, David Whitmer, Jacob Whitmer também tinham pedras de vidente. A fonte deles é Papers of Joseph Smith 1, página 322. Tem também ali no livro Early Mormonism and the Magic World View. Teve um outro cara também que a gente já comentou aqui, James Strang. A gente vai fazer um episódio só sobre ele aqui. Mas nos documentos diz que os membros eles procuravam pedras no leito dos rios, para ser essa pedra de vidente deles aí. Logo depois da organização da igreja, lá em 1830, Hiram Page já começou a dar umas revelações ali com a pedra dele. A pedra dele era preta. E como o pessoal estava meio que acreditando em qualquer coisa,
essas revelações dele, né, foram aceitas pelas pessoas. No History of the Church, Joseph Smith escreveu assim: para a nossa grande tristeza, no entanto, logo descobrimos que Satanás tinha estado à espreita para enganar e procurando a quem devorar. O irmão Hiram Page tinha em seu poder uma certa pedra, pela qual ele tinha obtido algumas revelações sobre a construção do prédio de Sião, a ordem da igreja, etc., as quais estavam totalmente em desacordo com a ordem da casa de Deus, tal como previsto no Novo Testamento, bem como nas nossas revelações posteriores. Então Joseph Smith foi lá perguntar para o Senhor sobre essa pedra aí de Hiram Page, e Joseph recebeu uma revelação que ele adicionou ali em Doutrina e Convênios 28:11. O que ele fala? Deverás procurar teu irmão Hiram Page, em particular, e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio dessa pedra não procedem de mim, e sim Satanás o iludiu. O Hiram Page aceitou essa revelação aí de Joseph Smith e entregou a pedra dele, que foi esmagada até o pó, e os escritos que ele recebeu de revelação foram queimados. Pois é. E daí Joseph falou assim, ó, só eu que posso receber revelação aqui, entendeu, pessoal? Brincadeira, eu acho uma pedra, recebo revelação, daí de repente todo mundo quer receber também? Não, aqui não. Um problema um pouquinho mais longo ali para a igreja foi um menino de 11 anos, James Brewster. Ele estava recebendo revelação também, e ele tinha recebido o livro de Moroni por revelação. E também, o pessoal que estava acreditando em tudo, até a família dele, outros irmãos da igreja, acreditaram nessa revelação dele e estavam seguindo isso aí. E 5 anos depois, ali, quando eu fui entrando na adolescência, ele começou a fazer o mesmo que Joseph fazia antes, caçar tesouro. Aí a igreja tentou denegrir a imagem dele publicando ali no jornal. Ultimamente, temos visto um panfleto escrito e publicado por James Brewster, pretendendo ser um dos livros perdidos de Esdras e ter sido escrito pelo dom e poder de Deus. Consideramos que este é um embuste perfeito e não teria sido notado se não tivesse sido assiduamente divulgado em vários ramos da igreja. Brewster disse que esse é um livro menor, mas tem professado por vários anos ter o dom de ver através de uma pedra. Acredita-se que ele descobriu dinheiro escondido na terra de Kirtland, e seu pai e alguns dos nossos fracos irmãos, que talvez tenham tido alguma crença nas histórias ridículas que são propagadas em relação a Joseph Smith sobre a escavação de dinheiro, ajudaram-no, o Brewster, em seus planos tolos, e por isso foram dispensados pela igreja. Isso aí foi publicado lá no Times and Seasons, volume 4, página 32. Então, basicamente, chamaram o trabalho que o menino estava fazendo ali de embuste perfeito. Então, o livro de Mormon, todo o resto ali que Joseph Smith produziu, tá ok. E olha só que interessante, eles falaram assim que essa história que falam que Joseph Smith fazia a escavação de dinheiro são histórias ridículas propagadas em relação a Joseph Smith. Olha só, negando que Joseph Smith caçava tesouro, Pois é. Até aqui na Grã-Bretanha, em 1841, tinha um cara que estava tendo suas visões também. Era um mormon devoto chamado William Mountford. Fala assim, esse irmão Mountford tinha em sua posse vários vidros ou cristais, como ele mesmo dizia, são aproximadamente do tamanho de um ovo de gansa e retos em uma extremidade. Ele também tinha uma longa lista de oradores que ele usou. Os oradores estavam sob certos espíritos que ele disse que estavam no ar. Disse que quando orava para eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, qualquer coisa que ele quer vem no vidro. Ele trouxe seus cristais e orou a um certo espírito, então adivinhou o futuro de uma jovem que deveria olhar no cristal e ela veria o jovem que se tornaria seu futuro marido. Em 1835, o bispo Edward Partridge estava visitando ali Kirtland e encontrou a filha de John
Thorpe. Ela tinha uma pedra também. E o que o Edward falou? Ela me disse que viu uma pedra de vidente para mim. Era uma pequena pedra azul com um furo no canto, estava a 6 ou 8 pés do chão. Teve um outro cara da igreja, o Priddy Meeks, e ele escreveu no diário que ele conheceu um tal de William Titt, que ele falou assim: nasceu um vidente natural. Ele foi o melhor em olhar em pedra de vidente que eu já conheci. Olha, por que ele disse isso? Ele falou mais ainda no diário: fez um grande negócio para encontrar objetos perdidos. Olha aí, mais um caçador de tesouro. E dizer às pessoas como seus camaradas estavam se dando bem, mesmo na Inglaterra. Ele satisfazia-os, pois ele conseguia ver corretamente, descrevendo as coisas corretamente. Em 1890, olha ali, ó, já um tempão depois da criação da igreja, um tal de Christian Anderson, conselheiro da estaca, foi visitar uma irmã, e daí o que ele fala ali? Visitei a irmã Russell em Salt Lake, que tem uma pedra de vidente, e ela me disse que o futuro estava claro para mim, que o Senhor me ama e que eu ganharia muito poder e influência entre os meus irmãos. Mas daí a igreja deu uma puxada de orelha nela, né? Falaram assim, cara, receber revelação assim com pedra de vidente, só os homens podem fazer, porque só os homens têm o poder do sacerdote para fazer isso aí, tá? Então, ó, você não tem autorização não. Então, James e Talmud e o presidente da estaca foram lá visitar ela em 1893. E o que o James e Talmud falou sobre isso? Que ela afirma seguir a igreja e também confirma sua capacidade e direito de discernir as grandes coisas com as pedras de vidente que tem em sua posse. O presidente da estaca lembrou-a que ela estava agindo em desafio ao sacerdócio, pois o alto conselho que a havia julgado proibiu que ela usasse a pedra para tais propósitos ocultos, exceto se ela fosse dirigida pelo sacerdócio. É isso aí, pessoal. Acho que já deu para ter uma ideia de como essa crença popular das pedras de vidente acabaram tomando uma proporção assim bem grande e descontrolada na época aí da criação da igreja. E acabou se estendendo aí por muito tempo, né? A gente vê essa mulher aqui de 1890, 60 anos depois que a igreja foi criada, ainda estava tendo caso aí de pedra do vidente. Espero que essas informações tenham sido de proveito aí para vocês, tá? Façam suas análises, tirem suas conclusões, que a gente vai ficando por aqui e até a próxima!